Meu nome é Aline Kalahani, eu tenho 23 anos, sou professora de filosofia. Bom, eu lembro que eu comecei a estudar muito novinha. Minha mãe me colocou na escola, eu tinha 2 anos de idade. Eu lembro vagamente da escola, eu lembro que as professoras me escolhiam muito para fazer desfile na cidade. Tipo, vamos fazer um desfile do aniversário de Avaré? Vamos. Ah, quem que a gente escolhe para ser baliza? Era sempre eu. Porque eu não sei o porquê. Ah, quem é a noivinha da quadrilha? É a Aline. Mas por quê? Eu não sei. Talvez porque eu fosse uma criança bonitinha, cabelinho enrolado, olho claro, as professoras gostavam de mim por isso. Eu lembro também depois, com o passar dos anos, eu já tinha mais ou menos uns 10 anos, eu fui criando mais a minha personalidade, né? Com o passar do tempo, a personalidade ela vai mudando e aos 10 anos mais ou menos, eu lembro que eu já me sentia fora daquela sociedade. Por exemplo, como se eu não fosse mais parecida com as outras crianças, sabe assim? É estranho isso, porque a minha infância foi muito tranquila, só que eu já tinha, digamos, crises existenciais desde criança. Eu lembro que eu olhava para as outras meninas e eu não me via como elas, eu me via paralelo a elas. Não, saber conviver, a gente tem que conviver com esse tipo de situação, com complexos, com as diferenças, só que quando eu era criança isso era novo, era estranho. E eu lembro de estudar no Matilde Vieira, aqui em Avaré. Eu estudei da 2ª à 4ª série ali, eu lembro exatamente isso. Eu tinha amiguinhas, mas eu não era igual. Isso me marcou bastante, assim, eu não conseguia. Os meus pais falavam, a gente vai te buscar na escola e você não é igual às suas amiguinhas, tipo, uma espécie de julgamento. Mas na escola eu lembro disso. Eu queria ser a melhor, queria fazer tudo perfeito, tirar as melhores notas, mas eu sempre me comparava com as outras e achava que eu não ia conseguir talvez ser igual. Não que eu quisesse ser igual, mas que parecia que eu precisava ali chegar num determinado ponto, não sei. Eu tenho isso até hoje, é estranho dizer isso, mas eu tenho isso até hoje. Eu passei até o ensino superior com isso. Minha relação com a minha família sempre foi muito boa. Lógico que tem os altos e baixos, mas sempre foi boa. Eu sou filha única e parece que ser filho único é ser um crime, né? Parece que você está fazendo tudo errado. Se você é filho único, não sei quem que criou essa lei, mas filho único necessariamente tem que ser mimado. Tipo, como se isso fosse algo pejorativo. No meu caso não foi, eu acredito que não foi algo nesse sentido, porque o mimado dos meus pais era dar tudo o que eles podiam em amor. Eles sempre cuidaram muito bem de mim, sempre me influenciaram, me educaram muito bem. A gente sempre foi muito amigo, desde quando eu era pequena. Lógico que toda criança dá trabalho, todo adolescente dá trabalho. Para os pais, eles sempre foram muito preocupados, sou filha única, né? Mas eu sei que a nossa relação é muito boa. Eu, assim, quando estou conversando com alguém, eu sempre cito ou meu pai e minha mãe. A minha mãe fala isso, e eu acho interessante, ou meu pai fala. E na minha infância, eu fui muito apegada a eles. Coisa de ir dormir na casa da minha avó e chorar de madrugada porque eu queria voltar para os meus pais, assim, de tanto apego. Não que hoje eu não seja apegada, sou também, mas naquela época eu era muito apegada. Por ter essa relação boa, né? Um mimo bom, não um mimo pejorativo que a maioria das pessoas julga, né? Que aquela pessoa ela é filha única, então ela é mimada, ela não é boa, ela não é uma boa pessoa, né? Acontece muito isso, eu passei anos sendo julgada por ser filha única. Eu sempre brinquei muito com a minha prima. Eu tenho uma prima, ela é prima do meu pai, mas a gente tem quase a mesma idade. Eu lembro de ter brincado muito com ela de variadas coisas. Os meus pais, eles tinham uma loja e atrás dessa loja tinha um quintal. Então eu e essa minha prima, a gente brincava muito nesse quintal, eu lembro assim perfeitamente. E o que a gente fazia? Era um quintal grande, tinha um pomar, a gente subia em árvore o tempo todo. A gente tinha nossas bonequinhas, a gente levava as bonecas para brincar no meio da terra.
A gente chegava até sequestrar passarinho, depois o meu pai ia lá descobrir e soltar os passarinhos. E eu lembro de uma coisa que a gente fazia também, que a gente cavocava o chão, achando que se a gente cavasse bem fundo, a gente ia encontrar o outro lado, né? A gente achava que cavocando aquela terra, talvez a gente encontrasse o Japão, por exemplo. Coisa que a gente via em TV, a gente queria fazer também. E eu e essa minha prima, a gente brincava disso. Outro tipo de diversão que eu tinha quando eu era criança, não necessariamente com brincadeiras, né? Porque eu brincava sozinha, mas eu brincava muito com os meus primos, com os meus amigos, relacionado a essas brincadeiras de criança mesmo. Mas eu tinha uma diversão que foi assistir muito canal infantil educativo. Eu lembro que os meus pais muitas vezes não podiam cuidar de mim, então eles me deixavam assistindo esse canal que tinha programa infantil educativo, desenho, enfim. E eu cresci assistindo o Mundo de Bikman, Castelo Rá-Tim-Bum, então aqueles programas que passavam na cultura, que ensinavam o X-Tudo, o Rá-Tim-Bum, o Gloob Gloob, quem que não lembra, né, de tudo isso? Para mim, a vida significa eterno aprendizado. Eu acho que não existe uma resposta objetiva para a pergunta qual o sentido da vida, o que significa a vida, o que é a vida. Eu acredito que isso é muito impessoal e na minha impessoalidade, eu acredito que a vida é uma eterna aprendizagem, é um eterno vir a ser, o eterno ser. Agora, nesse momento, a vida para mim, ela é movimento. O tempo para mim é algo que me aprisiona. Eu não consigo ter controle sobre a minha vida porque existe o tempo. A todo momento eu estou sendo condicionada a fazer determinadas coisas, correndo atrás do tempo, ou contra o tempo, ou a favor do tempo. Então, para mim, o tempo é algo muito angustiante. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu quero tudo para agora. Eu penso muito no futuro. Isso é um defeito que eu tenho. Por ser muito angustiada e pensar muito no futuro, o tempo para mim é um aprisionamento. O meu sonho hoje, se eu pudesse escolher, se eu esfregasse uma lâmpada mágica e saísse um gênio e ele falasse assim para mim, você só tem um pedido, mas você não pode pedir para os outros, você tem que pedir para você. Se ele falasse isso, eu ia pedir para ele que eu fosse uma pessoa, digamos assim, não bem-sucedida, mas eu gosto muito desse negócio de atuar e da arte como uma forma de transcendência, então eu ia falar para ele assim, eu gostaria de ser uma atriz tão boa quanto a Denise Fraga, porque eu sou muito fã dela, eu queria ser uma atriz de teatro tão boa quanto ela. Se eu não pudesse realizar um sonho que fosse em prol de outras pessoas, o meu sonho, exclusivamente para mim, seria esse. Ser tão boa quanto ela, transmitir a arte e os pensamentos tão bem quanto ela faz. Então, se isso pudesse acontecer hoje, de uma hora para outra, eu escolheria isso. Eu tenho um momento inesquecível na minha vida. Eu fico muito feliz, assim, de contar que isso aconteceu. Eu me formei agora, em 2011, na primeira turma de filosofia de uma universidade lá no Paraná. Só que, para você se formar numa universidade, você tem que cumprir certos requisitos, né? Entregar documentação, fiz licenciatura, então tinha que fazer todos os estágios. E eu fiz tudo. E eu queria fazer tudo perfeito para me formar com louvor, olhar para trás e falar, eu consegui. E acontece o seguinte, na última prova, eu entreguei toda a documentação, aí 2 dias depois, o meu pai foi me buscar para eu não voltar mais, para eu só voltar para a formatura. Daí eu voltei para Avaré. E aqui em Avaré, eu recebi uma ligação de um professor falando que a minha documentação não estava correta e que eu poderia não me formar.
Então aquilo pra mim foi um baque que eu fiquei 3 meses angustiada. Ele falou assim, tem duas soluções. Ou a universidade aceitar a sua documentação do jeito que ela tá, porque ela não tá tão incorreta desse jeito, era só uma assinatura que estava faltando. Ou você vai até a universidade, faz uma documentação, justifica e tenta pegar essa assinatura. Aí eu falei, bom, quer saber? Eu vou tentar a sorte. Não fui, porque eu tava cheia de compromisso aqui, que eu não podia me deslocar e ir até a universidade e mexer com advogado, essas coisas todas. Então eu fiquei de novembro a fevereiro de 2011 a 2012 angustiadíssima, achando que eu não ia conseguir me formar. Aí quando foi chegando perto da colação de grau, eu fui ficando mais nervosa, que eu tava com medo de chegar na colação de grau e o reitor ou alguém falava, você não pode se formar. Daí aconteceu que eu fui, né? Saí daqui de Avaré no dia da minha colação de grau para chegar até lá e ver se eu conseguia colar o grau e conseguir o título, né, de graduada, aliás. Daí na estrada tava muito movimentada, meu pai foi bem rápido para não me atrasar e ele não viu o caminhão, a gente quase entrou debaixo do caminhão, mas foi por coisa de 1 milímetro que a gente não bateu o carro. Assim, naquela hora eu fechei o olho e falei, não vou me formar. Que eu achei que o carro ia bater, a gente ia sofrer algum acidente, foi assim, por pouco. Aí, tudo bem, a gente chegou lá no centro, onde ia ser no lugar, aliás, onde ia ser o evento da colação de grau, e meu coração tava na boca, porque eu achei que o meu nome não tava na ata, que eu não ia conseguir me formar. Daí eu não conseguia ver a ata, porque a ata fica lá na frente, onde tem a cerimônia, né? Eu falei, ai meu Deus, quer ver eu subir lá no lugar, colocar a beca e não chamar o meu nome? Eu lembro exatamente da cena. O meu nome estava numa lista, né? Coloquei minha beca, entrei na fila, subi lá, que era num palco assim, sentei na primeira cadeira, porque meu nome começa com a letra A, e sentei na primeira cadeira. Nervosa, achando que não iam chamar meu nome. Aí eu passei mal, minha pressão baixou, super nervosa, e de repente chega o livro da ata. No que chega o livro da ata, eu olhei o meu nome na ata. Aí eu olhei meu nome na ata, assinei a ata, veio aquele respiro aliviado, sabe? De que valeu a pena tudo que eu tinha feito até chegar naquele momento. Conseguir uma titulação, para algumas pessoas pode ser banal, mas para mim naquele momento estava significando muita coisa. Aliás, significou muita coisa. Aquele dia, aquele momento de angústias e assim, alívio, né, e felicidade, significou extremamente tudo. Porque ali foi o máximo que eu consegui chegar até agora, né? Valeu a pena todos os meus esforços. Então, assim, esse negócio de não forma, chegar lá e conseguir, porque a documentação era um errinho de nada que poderiam falar, ela não vai se formar por causa disso, e alguém invocar comigo, eu ter que colar grau, sei lá, 1 ano depois. Mas conseguir tudo aquilo naquele momento, naquela cerimônia, com os meus amigos de sala, olhar um por um e ver que estava todo mundo ali realizando o mesmo sonho, para mim foi o ápice, assim, foi o dia melhor. Dar aula não é muito fácil, né? Você ensinar uma matéria, ainda mais filosofia, para adolescente e tentar fazer isso de uma forma divertida e tentar explicar para eles, né, que é importante, não é nem um pouco fácil. Digamos que o pior momento que eu tive nessa minha profissão é aquele momento em que o aluno pergunta e você não consegue responder. Eu me senti tão mal, tão inferior. Eu falei, nossa, lógico que o professor tem humildade. Se ele não sabe responder, ele vai estudar, vai procurar e vai levar a resposta na próxima aula para o aluno. Só que como eu tenho esse meu perfeccionismo, que eu quero fazer tudo certo, nem tudo, mas a maior parte das coisas, quando o aluno pergunta e eu não consigo responder, então para mim E também isso é uma grande decepção que eu tenho comigo. Agora, uma decepção com o sistema num todo é o que o professor ganha muito mal no Brasil. É muito desvalorizado. Isso é angustiante. Eu chego a sentar para chorar por causa disso. Eu falo, não é possível ser tão desvalorizada assim, uma profissão que dá
que dá oportunidades para todas as outras, né? Se não fosse professor, não existiria nenhuma outra profissão. Aliás, existiriam profissões, mas a grande parte não existiria sem a presença do professor. E a melhor parte do meu trabalho como professora de filosofia é ver o reconhecimento dos meus alunos. Quando eles falam, entendi, ô professora, você dá uma aula super bacana, a gente gosta do seu jeito de explicar, a gente não gosta muito da sua matéria, mas você é legal. Então isso é a melhor parte, ver que os alunos estão sendo recíprocos comigo, isso é melhor. A morte, para mim, é uma passagem. A gente morre aqui nesse mundo e na minha cabeça, né, que eu penso dessa forma, então a gente morre nesse mundo e renasce no outro. Então, tanto a morte como o nascimento, para mim elas são as mesmas coisas. O nascimento é que você morreu num lugar e está vivendo em outro, e a morte é que você morreu aqui na Terra e vai viver em outro. Então a morte para mim é uma passagem, é até uma vitória, porque aquela pessoa está morrendo porque ela conseguiu passar por toda a vida, ou no caso de morte repentina, assim, de que a pessoa deveria morrer mesmo. Não estou falando de acidente ou assassinato, essas coisas, mas a morte para mim é isso. A pessoa vai aprender, vai finalizar um processo para continuar em outro. O que me deixa com muita raiva é quando as pessoas, principalmente homens, me tratam como se eu fosse só um pedaço de carne. Se eu tô passando no meio da rua e alguém me chama de gostosa, eu tenho uma vontade de matar aquela pessoa, mas de bater nela. É um pouco animal isso, né? Você querer se jogar por cima da outra pessoa e arrancar o olho dela. Mas eu prefiro que me chame de feia do que de gostosa. Não suporto que as pessoas, os homens, me vejam como um pedaço de carne. Isso me deixa muito irritada. Toda cantada eu não gosto. Não? Se for cantada, que seja de uma maneira mais culta, né? Mais limpa, né? Assim, não vou julgar quem faz isso, mas fez comigo, eu já não gostei, né? Eu me sinto, sei lá, desmoralizada, esquisito. É uma coisa que eu tenho, é minha isso. Eu sou muito julgada por isso, mas é coisa minha. Eu nunca quis ser professora. Depois que eu entrei na faculdade que eu gostei de ser professora, né? Assim, durante toda a minha vida, teve várias coisas que eu pensei em ser, assim. Pensei quando era criança, criança acha bonito ser dentista. Falei, vou ser dentista. Quando eu era mais adolescente, eu gostava de planta. Falei, vou fazer biologia, vou ser botânica. Não tem nada a ver comigo. Vou fazer teatro, vou viver de teatro, mas, né? Daí a gente vai caindo mais a ficha. Que para minha realidade, no caso a minha realidade, agora eu não conseguiria viver de teatro, por exemplo. Nem fazer biologia, que é uma coisa que eu já não gosto muito. Daí eu pensei, bom, do que eu gosto? Gosto de ciências humanas, então vou procurar alguma coisa nas ciências humanas para que eu possa fazer. Daí eu falei, mas caramba, eu não sirvo para ser advogada, nem administradora, o que eu vou fazer? O que eu gosto? Daí eu pensei, eu gosto de falar. Eu gosto de falar pelos cotovelos, né? Falo muito. Aí eu falei, por que não ser professor? Por que não ensinar? É tão louvável ensinar, eu sempre vi dessa forma. Daí eu pensei, eu vou arriscar. Aí quando eu tava fazendo o cursinho pré-vestibular, eu ainda não sabia o que eu queria. Aí eu pensei, bom, eu vou tentar letras, que é uma coisa que eu gosto, geografia, e por que não filosofia, né? Aí conversei com algumas pessoas e falaram assim pra mim, bom, filosofia entrou agora na grade, né, que voltou na grade escolar brasileira, voltou agora. Por que você não faz filosofia? Me falaram. Porque quando você se formar, não vai ter muitos profissionais. Então, assim, digamos que você vai conseguir pegar algumas aulas bacanas, né? Não vai ter aquela concorrência, tal. Já não há muita concorrência entre professores, porque a maioria das pessoas não quer, né, entrar nessa, digamos, essa guerra, né? Professor, governo, essas coisas. Daí eu entrei na faculdade de filosofia, lá no Paraná, em Jacarezinho, da primeira turma de filosofia. E ali foi que eu descobri que eu queria ser professora. Não a minha vida toda, mas pelo menos ter essa experiência, boa parte da vida, eu descobri na universidade mesmo.
eu nunca vou saber o que eu quero para minha vida toda. Minha vida é um movimento, é um eterno ir e vir, é um eterno devir. Então, eu costumo falar que cachorro que não late dorme. Então eu quero ser um cachorro que só late, para quando eu estiver cansada de latir, aí sim dormir. Então assim, quero experimentar fazer as coisas. Não tenho muito preconceito com profissões assim. Quero dar aula. Se não der certo, vou trabalhar em qualquer outro lugar, numa livraria, talvez, não sei. Não sei se eu quero fazer mestrado, doutorado e adquirir títulos para uma vida acadêmica, ou se eu quero, sei lá, ser jardineira. Eu não sei. Eu quero experimentar. Eu não tenho medo assim disso. Muitas coisas a gente faz e a gente fala, ai, fracassei. Talvez na época que eu estivesse prestando vestibular, quando eu não passei, às vezes que eu tentei, assim, antes de eu entrar na universidade, quando eu não passei, eu me senti muito mal, assim, depressiva, achei que eu não ia conseguir fazer mais nada na vida. Mas eu não sei julgar se esse foi o meu maior fracasso. Eu acredito que até agora o maior fracasso ainda não aconteceu. Espero que não aconteça. Bom, aos 13 anos de idade, uma amiga me convidou para ir até o centro espírita. E eu fui. E eu gostei demais. Por quê? Até então, todas as minhas perguntas não tinham tido respostas que me convinham. Quando eu entrei no centro espírita e comecei a estudar o kardecismo, o espiritismo kardecista do Allan Kardec, eu vi que aquelas respostas me satisfaziam. Lógico que não tem resposta para tudo, né? Aliás, a maior parte das coisas são perguntas e não respostas, mas para mim aquelas eram respostas que bastavam. Então, a minha relação com Deus e a religião é baseada no kardecismo. Para mim existe sim uma força maior. Eu não sei dizer se é Deus, ou se é um átomo, ou se é uma luz, eu não sei dizer. Para mim existe o Criador, porque nós somos a criação. Então, para mim, necessariamente existe sim. Mas eu acredito que eu não sou um ser tão evoluído que possa responder essa pergunta. Existe ou não um Deus? Nem sei exatamente o que é um Deus. Então, quando eu penso em algo sobrenatural, eu prefiro pensar em espíritos superiores. Não necessariamente o Criador, mas em espíritos superiores, que estão a todo momento nos aconselhando, nos ajudando, nos dando suporte para determinadas situações. Então, assim, eu acredito que se a gente for pensar em um Deus, para mim, o mais coerente seria pensar que a natureza é um Deus. Porque a natureza, com todas suas leis e perfeição, o universo inteiro, por que não seria ele, por que não ser ele a própria criação, né? A própria criadora, aliás. Então eu penso dessa forma, que para mim as forças sobrenaturais, e elas existem sim, porque seria muita prepotência e arrogância do ser humano achar que tudo, na minha opinião, que tudo se resume ao material. Eu penso que as pessoas não nascem à toa, né? Elas nascem muitas vezes para aprender a conviver com o próximo, porque viver é sinônimo de sofrer, na minha opinião, e conviver é sinônimo de aprendizado. Então, para mim, eu tô aqui no mundo para aprender a conviver com determinadas pessoas que eu tenho dificuldade e que são muito diferentes de mim. Eu acredito que a vida inteira eu amadureci com isso, né? Com essa visão de que todo mundo precisa aprender a conviver com essas pessoas e aprender, né? Necessariamente. Mas assim, você perguntou para mim sobre missão, né? Se eu acredito que eu tenho alguma missão. Eu acho que por eu ser, assim, filha única e um pouco individualista, talvez a minha missão para comigo, né, seria isso, aprender a conviver melhor, ser menos egoísta, dividir mais minhas coisas, para eu poder evoluir, né, para eu poder evoluir espiritualmente. Mas assim, seria muito difícil você falar pra mim a minha missão, porque seria prepotência minha eu dizer, não, que eu vim no mundo porque eu preciso levar a paz para as pessoas, por exemplo. Então, assim, eu não sei responder pra você sem ser isso, sem ser esse lance da convivência. Se eu falasse pra você que eu tô no mundo pra transformar ele
numa coisa melhor, assim, seria muita prepotência minha, porque as pessoas tentam, né? Algumas pessoas tentam transformar o mundo numa coisa melhor, então isso é válido, mas dizer pra você que eu tô aqui por causa disso, eu não sei. O que eu mais dou valor são a reciprocidade de sentimento entre as pessoas, principalmente a amizade. O que eu mais dou valor na vida atualmente é a amizade, porque a família ela é extremamente importante, porém a relação que eu tenho com a minha família é muito diferente da relação que eu tenho com os meus amigos e amigas. Então, para mim, hoje as duas coisas são importantes, são muito importantes, mas eu não sei o que seria da minha vida sem amigos. Todos eles sabem disso. Os meus amigos sabem. Muita coisa me dá medo, mas o meu maior medo talvez seja em algum momento eu não conseguir ter controle do meu corpo. Ou alguém me violentar e tentar me matar, talvez. Nem o fato de matar, mas ficar, sei lá, com sequela por maldade de outra pessoa. Ou medo em relação ao meu corpo, em relação à natureza. Ou, sei lá, eu me machucar num furacão. Ou numa onda muito forte, alguma coisa assim. O meu medo seria esse, talvez o maior, assim. Eu não conseguir dominar minha vida. A natureza, pra mim, é a coisa mais evoluída que existe em tudo. É tão perfeito que significa pra mim que é, digamos, um Deus, né? Às vezes eu paro pra pensar no universo e nos planetas girando e que a gente é só um grãozinho de areia, sabe? Que a gente tá dentro de uma nave chamada Planeta Terra e que a gente tá meio solto, assim, girando em torno de uma estrela enorme e que existem outros planetas tão maiores e a gente não sabe se há ou não há vida, se há seres humanos iguais a gente. Então, pra mim, a natureza é algo extremamente perfeito em todos os sentidos da perfeição. E significa muito, porque ela coloca a gente no nosso devido lugar, né? Por exemplo, o homem acha muitas vezes que ele pode dominar muitas coisas, mas fenômenos naturais muitas vezes ele não consegue dominar. Então a natureza está acima de todas as coisas. 23 anos de transformação. Como eu disse, a vida é movimento e todo o tempo a gente está se transformando. Tem os filósofos pré-socráticos que já diziam isso, né? Um homem nunca entra no mesmo rio duas vezes, porque nem o rio é o mesmo e nem o homem é o mesmo. Então eu acredito que eu me transformo a todo momento. Não sei dizer pra você um número exato de quantas vezes eu me transformei, porque são milhões de situações. E muitas vezes a gente tem que se transformar forçadamente. Em alguns eventos que acontecem na vida, né? A gente tem que vestir uma máscara, ir lá e fazer. Ou então não conseguir ser eu mesma e parar pra pensar nessas coisas, ficar o tempo todo mudando de opinião. A verdadeira metamorfose ambulante. Eu acredito que a gente leva da vida toda e qualquer experiência, todo e qualquer aprendizado e principalmente todo e qualquer sentimento entre as pessoas, tanto bons quanto maus. Então, assim, os sentimentos, as circunstâncias e as situações, elas formam uma coisa só. E isso chama aprendizado. Então, todo esse aprendizado é o que eu vou levar da vida. Então, tem uma piada que eu conto, assim, contava na faculdade, quando eu bebi alguns vinhos. Assim, não tem muita graça, sabe? Às vezes eu vi num seriado, então quando eu fico mais alegre, eu começo a contar essa piada milhões de vezes. É assim, ó, presta atenção. Tinha 2 bolinhos no forno. Aí um olhou pro outro e falou assim: nossa, como tá quente aqui. O outro falou: caraca, esse bolinho fala. Que porcaria. Tem um sociólogo e filósofo contemporâneo que ele chama Zygmunt Bauman.
Eu estudei ele na minha monografia. E ele fala da seguinte forma: o mundo que vivemos hoje é líquido. O que seria um líquido? Líquido é aquilo que eu não consigo conter. Por quê? Por exemplo, esse copo. Esse copo tem água. Eu só sei que aqui tem água e a quantidade de água porque tem um envoltório, tem um copo. Mas se eu jogar essa água no chão, o que ela vai acontecer? Ela vai escorrer. Então, para mim, esse lance de internet, de celular, o tempo todo as mídias sociais, tudo isso para mim é como a água, é líquido. É algo que a gente não consegue conter, escorre, modifica sua forma a todo momento e a gente não sabe onde vai parar. Lógico, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você consegue informações em tempo real. Antes, informações vinham de navio, por exemplo. Então, informações equivocadas também, mas informações em tempo real. Consigo falar com pessoas que estão muito longe, assim, olhando para elas, conversando com elas. Isso é um lado muito bom. A democratização dos meios de comunicação, eu julgo que isso é uma coisa muito importante. Uma pessoa, por exemplo, um proletariado que antes não tinha voz, agora ele entra numa rede social, faz um perfil e consegue ter voz na internet, consegue divulgar o seu ponto de vista. Então, para mim, tem os dois viés e é como líquido, a gente não contém, não tem forma definida e o tempo todo se modifica. Sofrimento. Você tira minhas olheiras do Photoshop? Nem tem Photoshop, tem pra... Onde você tá agora? É pra eu olhar pra cá? Foi pra você olhar pra cá? Não, pode ser. Não, você vai olhar pra mim. Eu não tô te enxergando. Aqui, ó. Ah, achei. Tô falando muito. Não, bom. Tá certo? Será que tá saindo minha voz? Desculpe. Doeu? Não. Eu tô falando demais. Eu mostrei meu copinho e tampei ali. Pode isso? Você vai editar, né?